Os ufólogos analisaram raios luminosos misteriosos que causaram alarde no Pará na década de 1970 e tiveram revelações insólitas. Os mistérios que cercam a existência de seres extraterrestres no Brasil chamam a atenção de curiosos e investigadores da área há muitos anos. Porém, pouco se fala sobre a maior operação oficial para se apurar a existência de objetos voadores não identificados na região norte do Brasil. Eu sou Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Naquele 5 de dezembro de 1977, o capitão da aeronáutica, o Irangi de Holanda Lima, estava ansioso. Afinal, ele tinha mais uma reunião com o brigadeiro Protássio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional Comar 1 de Belém. Pela primeira vez, desde que começaram a investigar a suposta aparição de discos voadores na região do Pará, o capitão Holanda teria o que relatar aos seus superiores. Nas ocasiões anteriores, sempre que alguém lhe perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: vi luzes, nada mais. Daquela vez, porém, o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado poucos dias antes um troço enorme, de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim. Distante 70 metros da embarcação onde estavam, o tal objeto, no formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda, tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvida, era um objeto voador não identificado, um OVNI, e no interior dele supostamente haveria uma criatura extraterrestre. Na hora da reunião, o brigadeiro Protássio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda. Pelo contrário, depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação. Sua decisão até hoje intriga ufólogos. Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já morreram. O último, aliás, foi o capitão Holanda. Porém, 20 anos depois do ocorrido, o capitão Irangi decidiu voltar a falar sobre o tema, gerando uma reviravolta no caso. Dessa vez, falou abertamente, admitindo questões que não tinham sido expostas até então. Em agosto de 1997, Ademar Gevaer, o editor da revista UFO, recebeu um telefonema do capitão Holanda querendo agendar uma entrevista. Na mesma hora, ele e o co-editor da revista, Marco Antônio Petit, viajaram até Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense. Em casa, o coronel reformado contou detalhes da operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos. Admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500, isso sem falar das 16 horas de filmagens nos formatos Super 8 e Super 16 e de um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou ainda, quem assegurasse que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. Por essas e outras razões, a Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamentos de OVNIs já registrados do país. Os primeiros relatos começaram a surgir em setembro de 1977. Os habitantes de Colares, Mosqueiros e Ananindeua, entre outros povoados de Belém, garantem ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu. 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas, descreveu a psiquiatra Velaide Cecim Carvalho, então diretora da Unidade de Saúde de Colares, Vila de Pescadores, a 96 quilômetros da capital, a equipe do programa Linha Direta Mistério, exibido em 25 de agosto de 2005. Segundo relatos da médica, os pacientes davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre, e ainda marcas de queimadura de 1º grau pelo corpo. Logo, o fenômeno foi apelidado pelos ribeirinhos de chupa-chupa ou luz vampira. Tomados pelo pavor,
os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. A hipótese mais provável era a obra do demônio ou castigo divino. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam um terço. Outras ainda empunhavam paus, pedras e espingardas. Diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às forças armadas. Foi quando o capitão Holanda, então comandante do Paraçar, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira da FAB, que realizava operações de busca e salvamento, foi convocado para chefiar a missão. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, entre outras engenhocas. De dia, entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos. À noite, se revezavam para monitorar o céu. Depois que os fatos ganharam as manchetes dos jornais, militares da aeronáutica tentaram controlar a imprensa. Diziam que os repórteres estavam agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar pânico. A certa altura da operação, agentes do antigo Serviço Nacional de Informações, o SNI, foram chamados para ajudar nas investigações. 40 anos depois, ufólogos ainda tentam ter acesso ao material coletado durante a Operação Prato. Onde estão as fotos que o capitão Holanda e sua equipe tiraram? E as filmagens? Que fim levou esse material? Por intermédio de sua assessoria de imprensa, a Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNI já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. E mais, que não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito desse tipo de fenômeno aéreo. Mas nem sempre foi assim. Entre 1969 e 1972, a Aeronáutica chegou a ter um órgão específico para tratar do assunto, até ser extinto pelo governo militar. O Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados apurou mais de 70 casos de avistamentos de discos voadores. Hoje, o acervo sobre OVNIs é um dos mais visitados do Arquivo Nacional. Só nos últimos 30 dias foram quase 12 mil acessos. Do total de 753 relatórios disponibilizados, material que abrange o período de 63 anos, de 1952 a 2015, apenas 6 dizem respeito à Operação Prato. Vão de 2 de setembro de 1977 a 28 de novembro de 1978 e englobam 15 municípios do interior do Pará.